are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Fala galerinha, show do Objetivo Concurso, sejam muito bem-vindos. Vamos bater agora o edital da Guarda, né, de Fortaleza, tá bom? Concurso super esperado, muito procurado aí pelos concurseiros, é uma excelente oportunidade. Eu sou o professor Giovanni Dias e sou professor aqui do Objetivo Concurso, sobretudo da parte que nós vamos trabalhar aqui agora do direito penal também, tá bom? Então, nós vamos trabalhar o edital do direito penal com base no último concurso da Guarda Municipal, tá bom? Da Guarda, né, do município de Fortaleza. Nós vamos trabalhar isso em flashcards, 50 flashcards aqui, tá? O que são flashcards? São perguntas e respostas, algo para você ali memorizar rapidamente. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar os flashcards com base conceitual, ou seja, todos os flashes, né? Eles vão perguntar o conceito, tá? Do crime, ou seja, o tipo penal que se refere àquele crime ali, e a gente vai ler a descrição, tá bom? Por que isso? O que acontece normalmente aí com muitos concurseiros é confundir os tipos penais, tá? Confundir, por exemplo, corrupção passiva com concussão. Confundir aí inserção ou alteração de dados falsos, tá bom? Então, nós temos que trabalhar essa parte conceitual para ficar bem massificado na cabeça do aluno. No edital anterior, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora, no edital anterior da Guarda de Fortaleza, não veio na parte de direito penal um conteúdo tão extenso. Não veio. Veio um conteúdo pequeno, tá? Então, a gente vai trabalhar o conteúdo que veio na Guarda Municipal aí do concurso passado, tá bom? Veio apenas a parte especial, né? Apenas falando aí da parte dos crimes, certo? Então, nosso encontro aqui ele não vai ser tão extenso, tá? A gente vai prezar pela objetividade, mas prestem atenção. Por quê? Porque os conceitos de cada crime aqui são muito importantes para a nossa prova, tá bom? Beleza? E aí, ó, saiu o edital, é lógico que o Objetivo Concurso vai trabalhar com vocês aí já a base do novo edital, a atualização. Eu acredito, pelo panorama geral dos concursos públicos, que o próximo edital da Guarda de Fortaleza vem muito diferente na parte de direito penal do que esse que veio em 2013, tá? Eu acho que vem algo sim da parte geral, tá? Vem algo um pouco mais robusto aí de outros crimes, por exemplo, crime contra a pessoa, patrimônio, eu acho que vem isso, tá? Porque veio sim algumas partes de crimes contra a pessoa, mas não aqueles mais importantes, tá? Eles selecionaram os crimes que nem são tão cobrados assim. Então vamos trabalhar em cima do edital 2013. Tranquilo? Belezinha? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Vamos agora aqui para nosso primeiro ponto a ser trabalhado. Então 50 flashcards, né? Começando aí, pessoal, é lógico, do direito penal, tipos resumidos, tá? Então a gente vai trabalhar aqui a parte conceitual. Tá bom? Dos tipos penais. Então, ó, dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, né? Artigo 151 ao 154B, tá bom? 151 ao 154B. Então, vê que ele delimita bem, né, os crimes que podem cair.
Vamos lá, primeiro tópico do edital, e aí a gente bota por tópico aqui separadamente. Conceitou em crime de violação de correspondência. Professor, e as circunstâncias desses crimes? E os parágrafos desses crimes? Bem, o foco agora, no momento, vai ser o tipo penal isolado. O que é o crime? E aí as causas de aumento, as qualificadoras, tá? As circunstâncias atenuantes, agravantes, perdão judicial, se tem modalidade culposa ou não. Isso aí a gente vai trabalhar em outra oportunidade. Aqui são flashcards para a gente, ó, bater o mais objetivo possível todos os crimes que caíram na prova anterior, tá bom? Lembre-se que eu acredito que o próximo edital ele vem mais robusto, porém esses crimes continuam, tá bom? Porém esses crimes continuam, então não desprezem esses crimes que vieram aí no edital anterior. Então, ó, violação de correspondência é o verbo devassar, ó. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Galera, aqui até o 54, até o artigo 54, né? E suas letras, nós temos ainda crimes contra a pessoa, tá? Só não são os principais, os que mais caem, mas crimes contra a pessoa. E aí, a partir do 155, que é o furto, a gente começa os crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Conceitue crime de correspondência comercial. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Galera, vamos lá. Ó. Correspondência, violação de correspondência é um crime. Correspondência comercial é outro. E aí você vai procurar no delito de correspondência comercial a palavrinha-chave, ó, comercial ou industrial, tá? Então, abusar de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial, para ter acesso a esse conteúdo, tá? Crime de divulgação de segredo. Divulgação de segredo. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor, tá? Porque se ele não for destinatário, é violação de correspondência, tá bom? Ele é violação de correspondência. E cuja divulgação possa produzir dano a outrem, tá bom? Então, ó, divulgação de segredo. Pessoal, divulgação de segredo, tá bom? Então, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Cuidado, porque aqui nós temos, pessoal, o indivíduo que tem um segredo, a correspondência foi para ele. Só que é uma informação sobre outra pessoa. Então imagina que eu não tenho endereço em determinado ponto da cidade, eu preciso botar lá o nome de outra pessoa para receber uma carta, uma correspondência. E aí chega lá um exame de fulano de tal, né? Não vou nem botar meu nome, porque eu vou dar um exemplo aqui que eu não quero, né? E aí fulano de tal precisa de um endereço na cidade, né? Para chegar um documento para ele mora na zona rural, não chega lá, Correios não chega lá. E aí ele bota o endereço lá de um amigo dele, da cidade. Tá no nome do amigo dele, ele é destinatário, o amigo dele é destinatário. Mas chegou o exame do indivíduo que mora no interior, falando que ele tá cheio de doença grave, etc. E aí chega a carta lá na casa do cidadão que mora na cidade, ele abre a carta, pega essa informação do amigo dele que mora na zona rural e começa a espalhar esse segredo, tá? Essa doença que ele tem aí, ou contagiosa, ou uma doença terminal, tá? Então ele espalha esse segredo. Esse é um exemplo, pessoal, de crime de divulgação de segredo, tá bom? Então é divulgar sem justa causa documento do conteúdo de documento particular ou correspondência confidencial. Tranquilo? Beleza? Então não confunda com a divulgação de segredo profissional. Aí é diferente. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Vou dar um exemplo. Um médico que descobre que um paciente dele tem HIV. E aí ele sai, ó, divulgando. Tu sabia, bichinha, que fulano de tal tem HIV? Então ele sai divulgando. Ele obteve essa informação como?
em razão da função, ministério, ofício ou profissão. No caso, profissão, né? Função, tá bom? Então, veja, ele divulgou essa informação em razão da profissão, tá? E essa informação, ela pode produzir, ó, dano a outrem. Por quê, galera? Porque tem um certo preconceito. A sociedade não sabe lidar com isso, tá? Então tem gente que se soubesse que fulano de tal tem HIV, ele não chega nem perto. Infelizmente é assim que acontece. Porque as pessoas têm preconceito. Não sabe, né, que para transmitir precisa de contato A ou B diferenciado, não é um aperto de mão que vai transmitir, entendeu? Então as pessoas não sabem disso. Então, essa informação aqui, esse segredo, ele gera dano a outrem. E ele obteve por meio de quê? Por meio do exercício de sua profissão, tá? Então é diferente divulgação de segredo com divulgação de segredo profissional, tá? Ou com violação de segredo profissional, tá bom? Conceitue crime de invasão de dispositivo informático. Vamos lá. Galera, invasão de dispositivo informático. Cuidado porque tem uns crimes lá na parte dos crimes contra a administração pública, que é a alteração ou inserção de dados falsos, bem parecido, tá? Mas aqui olha o que ele traz. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tá? Então, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede, com o fim de quê, pessoal? Então, é um crime com fim específico de agir, né? Um crime que ele tem um fim específico de agir, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem. Galera, isso aqui pode ser qualquer dispositivo informático, até um simples pendrive. Um simples pendrive, que você pega aqueles pendrive sem autorização e altera um dado ou coloca algum dispositivo ali no pendrive, algum programazinho, que quando você coloca no computador ele vai instalar algum programa espião, tá bom? Então, isso aqui é invasão de dispositivo informático. Pode ser o dispositivo conectado ou não à rede de computadores, tá? Conectado ou não à internet. Beleza? Então, tem um fim específico de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário. O que é tácita? O cara não te deu autorização, mas ele deixou quieto, tacitamente, tá? Ele está aceitando aquilo. Então não houve nem autorização expressa nem tácita, tá bom? Beleza? Então são os crimes aqui que caem para vocês, ó, são os tipos resumidos e eu também, mais para frente vocês vão ver que eu selecionei os principais, mas aqui são os tipos, ó, do 151 ao 154B, tá bom? São esses aqui. E agora a gente já vai para os crimes de perigo comum. Crimes de perigo comum. E aí o edital trouxe artigos 250 a 259, tá bom? Então vamos lá. Crime de incêndio. Lembrando que você que chegou agora, pessoal, se inscreva no canal, tá? Ou você que já veio do começo, claro. Se inscreva aqui no canal do Objetivo Concurso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo que vai fazer o concurso para a Guarda de Fortaleza, tá bom? Uma excelente oportunidade aí, muitas vagas que irão surgir para vocês que estão aí na pegada, para realmente concorrer e garantir uma dessas vagas, tá bom? Então, clica no link aí, se inscreva no canal do Objetivo Concurso, dá o seu like aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo. E a gente está trabalhando aqui, pessoal, a parte relacionada aos resumos dos tipos penais cobrados para a Guarda de Fortaleza, tá? Primeiro ponto aqui, esse é o nosso primeiro encontro com essa temática, é saber primeiro a diferenciação entre os tipos penais. Sabendo a diferenciação entre os tipos penais, você já anda muita coisa no conteúdo. E aí nos próximos a gente vai detalhando mais, tá? Essa aula ela é feita em flashcards, ou seja, pessoal, são perguntas e respostas imediatas, tá? Resolvendo uma a uma.
da parte conceitual do que seria cada crime cobrado aqui. Beleza? Sem entrar, claro, nas circunstâncias específicas de cada crime. A gente não está entrando aqui em circunstâncias. A gente está falando do crime propriamente dito. Beleza? Então vamos lá. Crime de incêndio, conceitue. Pessoal, o crime de incêndio é simples para você identificar na questão, né? O próprio nome já diz, causar incêndio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, tá bom? Então, causar incêndio, ó. Mas esse causar incêndio não é só causar incêndio, tem que expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outra pessoa. Se você tem uma casa isolada, no meio lá do nada, só tem tua casinha lá, não tem perigo nenhum de tocar fogo em outras casas. Tu toca fogo na tua casa, no teu carro, o maior fogaréu lá, mas se não tem perigo daquele fogo passar para outro lugar, você não está expondo a perigo vida, nem integridade física e nem patrimônio de outra pessoa. Tá? Você está causando incêndio, mas não está expondo aí a esses pontos aí relevantes. Beleza? Então, crime de incêndio é isso. Conceitue crime de explosão. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos, tá? Pessoal, para o crime de explosão, é necessário que você exploda alguma coisa? Não. Isso é o que cai muito em prova, tá? O crime de explosão, ele tem o tipo explosão, tá? E nós temos o tipo, por exemplo, arremesso, colocação, né, de engenho ou dinamite ou substância de efeitos análogos. Então, você simplesmente botar uma dinamite debaixo de um prédio, ainda que você nunca exploda aquela dinamite, mas a simples colocação, ainda que você não tenha a intenção de explodir, mas só em ter colocado aquela dinamite ali, você já responde pelo crime de explosão. Tá bom? Beleza? Esses crimes aqui são crimes pouco estudados, viu? Não é todo dia que a gente estuda que vê isso aqui no edital, não. Então, crime de incêndio e crime de explosão. Próximo crime. Crime de uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem usando de gás tóxico ou asfixiante, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, é o uso indiscriminado do gás lacrimogênio, tá? Do gás de pimenta. O uso indiscriminado de qualquer que seja o gás tóxico ou asfixiante, tá certo? Beleza? Pela palavra aqui você já vai ligar a questão aí do crime. Conceitue crime de inundação. Vamos lá. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, tá certo? Então, causar inundação. Essa inundação, assim como o crime de incêndio, tem que expor a perigo, né, a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Mais uma vez, você está lá numa fazenda, lá no meio do Mato Grosso. Lá no meio do Mato Grosso, né? Em uma fazenda isolada ali da cidade, tá bom? Bem distante da cidade. Nós temos muitas fazendas lá. E aí você causa uma inundação lá numa parte da sua propriedade, tá bom? Para determinado fim que você quer inundar. Essa inundação você vai responder? Não vai. Por quê, pessoal? Porque você não expôs a perigo vida, integridade física ou saúde ou patrimônio de outrem. Tá só você lá na fazenda causando essa inundação. Então você está expondo sua vida, sua integridade física e seu patrimônio. A sua você pode, você não pode a de outrem. É o princípio da alteridade, né, do direito penal. Tá? Eu respondo quando eu atinjo um bem de outra pessoa. É tanto que se você se cortar não é crime. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. 10. Conceitue crime de perigo de inundação. Galera, ó, tem um crime de inundação, tá? Tem um crime de inundação. Gosto muito de trazer essas diferenciações. E crime de perigo de inundação, tá? Que é um tipo praticamente isolado aí, diferenciando de inundação. O que é que ele traz, ó? Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio,
expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então, ó, vamos lá. Quando fala inundação, ele bota de maneira geral, causar inundação. Ele não fala de nada que essa inundação é rompendo obstáculo natural, ele não fala disso. Agora aqui, ó, ele removeu, destruiu ou inutilizou em prédio próprio alheio, tanto faz, né? Expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Olha a palavra-chave aqui, ó. Obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então vamos lá. Imagina que existe uma obra, tá, para impedir uma inundação em determinada cidade, uma espécie de barreira, né, que é construída lá nas barragens também. E aí você faz o quê? Você destrói parte daquela barragem, daquele concreto. Só em destruir partezinha do concreto da barragem, você quebra lá uma partezinha do concreto da barragem, tá bom? Você já está fazendo o quê, pessoal? Você já está cometendo o crime de perigo de inundação. Você não causou inundação ainda. Se você causar, é outro crime, tá? Você tá constituindo o quê? O perigo de inundação. Então, ó, é aqui do item do crime perigo de inundação. Você removeu, destruiu ou inutilizou, tá? Uma parte aí da obra destinada a impedir a inundação. Tá bom? Eu gosto só de dar um exemplo aqui. Imagina que aqui, ó, tá cheio de água aqui, para ficar mais realista, né, ó. Tá cheio de água aqui, ó, tá? Cheio de água. E aqui, pessoal, é a barreira, né, ó. Aqui é a barreira, tá bom? E aqui tem umas casas, né? É muita coragem não morar aqui. Aí você vai lá, tá sem nada para fazer, e aí você quebra só uma partezinha aqui, ó. Com uma marretazinha, você quebra só uma partezinha pequena aqui dessa parede, tá bom? Só um pedacinho pequenininho da parede você quebra, tá? Então, se você faz isso, já é o quê, pessoal? Já é perigo de inundação, tá bom? Beleza? Deu para entender, né? Deu um exemplo aqui bem claro para você fixar, tá? Você não tá com a intenção de matar ninguém, você só quer um pedacinho da parede. Porque você achou a parede ali, você acha que aquela parede ali, tá? Ela quer pegar um pedaço do concreto para analisar, para ver, né? Então, sem nenhum fim específico de matar alguém, tá bom? Beleza? Porque senão, se você vai tentar ali quebrar para matar alguém, você pode entrar nos crimes contra a pessoa, tá? Então vamos lá. O próximo ponto, né? Próximo tópico dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, tá? Que são os crimes do 260 ao 266, tá bom? Peguei aqui sempre os principais, né? Constitui crime de perigo de desastre ferroviário. Pessoal, aqui é tranquilo, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, tá? Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Aí nós temos, né, as equiparações e os detalhes maiores dentro das circunstâncias. Mas lembra, perigo de desastre rodoviário, pessoal. O simples fato de você impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, pessoal, você já está constituindo esse crime. Então vamos lá. Você colocar algum obstáculo, por exemplo, né? Você colocar algum obstáculo, por exemplo, que vai impedir o serviço aí ferroviário, tá? Você sabe que o serviço ferroviário é muito delicado, né? Nós temos aí, às vezes, locomotivas que transitam, claro, no mesmo trilho ali, tá? Em horários diferentes. Então, qualquer que seja, pessoal, o impedimento que você faça aqui cause uma confusão no operador desse sistema, você pode causar aí um desastre ferroviário. E é desastre mesmo, porque a bagaceira é grande. Depois vocês podem colocar alguns vídeos aí de desastre ferroviário para vocês verem como a bagaceira é grande, tá bom? Conceitue a qualificadora de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, tá? Então, ó, essa qualificadora aqui, ó. Expor a perigo embarcação, aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato que atente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Só letra de lei 13, conceitue o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de água, luz,
força ou calor, ou qualquer outra de utilidade pública. Galera, ó, eu vejo muito o que é que a galera faz, às vezes, né? Só pra ver a bagaceira. Pega aqueles fogos de artifício, mira num transformador, tá? Ali de determinado bairro, e solta, direciona pro transformador, só pra ver o que que acontece. Certo? Já peguei relatos desse tipo aí. Então, mirou lá, soltou os fogos para ver o que que acontece. Só para ver, né? Qual é a merda que dá. Perdoe a expressão da palavra. Isso é o que, pessoal? Isso é o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, tá? Tá atentando contra a segurança ou funcionamento de serviço de luz, né, no caso, tá? Beleza? Mas pode ser de água também. Ele pode ir lá no registro lá da caixa d'água do bairro, quebrar aquele registro, tá? Então, pessoal, são várias formas de cometer esse delito aqui. E eu acho que você nunca tinha pensado nisso, né? A gente pensa mais o quê? Nos crimes contra o patrimônio, né? Nos crimes contra a pessoa. Agora, esses crimes aqui, especificamente, ó, contra a segurança dos meios de comunicação e transporte, a gente não pensa nisso, tá? E aí seria configurado o quê? Você quebrasse lá o transformador do bairro da sua cidade. Você ia dizer que era um crime contra o patrimônio, né? Só que não, é um crime aqui contra os meios de comunicação e transporte, tá bom? Então, gabarito, ó, 13. Lembra desse exemplo aqui para a tua prova. Próximo ponto, pessoal, o tópico 4, o crime da falsidade documental. Da falsidade documental, tá? 296 a 305. Cuidado. Vou dar um exemplo aqui para vocês não se confundirem, tá? Quanto à questão de documentos falsos. Se eu estou com um documento falso, e agora? Respondo pelo quê? Vamos ver. Primeiro crime. Crime de falsificação de selo ou sinal público. Isso aqui é simples, ó. Selo ou sinal público. Falsificar, fabricando ou alterando selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião, tá bom? Então, ó, esse crime não é muito cobrado, porque ele cai simplesmente aqui, ó, selo público destinado a autenticar atos oficiais, tá? Ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público. Então, crime de falsificação do selo ou sinal público, tá bom? Cuidado, porque aqui não é o crime de falsificação de documento. Aqui é selo ou sinal, aqueles símbolos, por exemplo, de cartório, né? Olha o exemplo aqui, ó. Atribuído por entidade de direito público, autoridade ou sinal público de tabelião. Então, você falsifica um selozinho do cartório, tá bom? Aquele selo de autenticidade. Tem que você vai tirar a xerox, aí bota ele lá para verificar uma cópia autenticada. Então, se você falsificar aquele selo ali, você responde por esse crime, falsificação de selo ou sinal público. Tá? Você não vai responder pelo crime de documento público, não. Vou dar um exemplo aqui agora. Ó. Conceitue crime de falsificação de documento público. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro, tá? Não confundir com o próximo, que é falsificação de documento particular. Vamos lá. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, tá? Então, documento, qualquer que seja o documento público, pessoal. Qualquer que seja o documento público, tá bom? Você falsificar ou alterar aquele documento. O que é documento público? Qualquer documento que não esteja na esfera individual. Por exemplo, qualquer documento que não seja sua habilitação, sua carteira de identidade, seu CPF, tá? Sua funcional, se você for servidor, tá bom? Então, isso, documento público, qualquer documento, pode ser qualquer documento público, tá? E você vai lá e faz o quê? Você falsifica no todo ou em parte aí esse documento, tá certo? Ou altera um documento público verdadeiro. Um aviso da prefeitura é um documento público, tá certo? Uma portaria é um documento público, tá bom? Um memorando é um documento público. Tudo isso é documento público. Então você altera um aviso lá da prefeitura, você altera o aviso, tá certo? Que foi publicado lá no diário
no local específico do município. Então, se for o documento do Estado, o Diário Oficial do Estado. Você vai lá e altera o Diário Oficial do Estado. Você está alterando o documento público, tá bom? Crime de falsificação de documento particular, aqui muda já. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, tá certo? Então isso aqui é o que mais acontece, né? Você pega a identidade ali e aí, por exemplo, você, para se inscrever em determinado concurso que tem um limite de idade maior ou menor, quer dizer, você tem 36 anos, o concurso só pode se inscrever quem tem até 35. Aí você tira lá 2 anos, né? Você disse que nasceu 2 anos depois. Entendeu? Então isso aqui é uma alteração de documento particular, tá? Por exemplo, aqui é a identidade. Identidade. Tá bom? Cuidado que a gente vai trabalhar a questão da falsidade ideológica, que é bem parecido, tá? Aqui é só para você fixar essa questão de falsificação de documento particular, certo? Você falsifica documento particular no todo ou em parte. Vamos lá. Crime de falsidade ideológica, ó. Olha o que aqui, ó. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deva constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tá? Então vamos lá, ó. O que acontece? Nesse crime aqui de falsificação de documento particular, ele pega um aspecto geral. Ele pega aqui um aspecto geral do crime, tá? Então, é tudo que você falsifica dentro do documento particular. Tudo você falsifica dentro do documento particular, tá bom? O crime de falsidade ideológica, você tem um fim específico, ó. Então, é um crime com finalidade específica, com objetivo. Objetivo. Qual é esse objetivo? Criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, certo? Então, é o exemplo passado que eu dei, né? O exemplo passado que eu dei, como tem esse fim objetivo, ele vai ser o crime de documento falso, tá? Ele vai ser o crime aqui, ó, de documento, falsificação de documento particular, só que ele vai entrar pelo princípio da especialidade na falsidade ideológica. Tá bom? Então vê que ele cometeu um crime lá que está descrito no tipo passado, só que eu posso adequar ele aqui, tá? Na falsidade ideológica, se realmente o fim dele, específico, né? Foi de criar a obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então vou dar 2 exemplos aqui. Imagina que ele muda a idade dele lá, só porque ele quer se considerar mais novo, né? Ele mudou a idade. Beleza, falsificação de documento particular. Agora ele mudou a idade dele, por exemplo, para ter algum benefício juridicamente relevante, né? Receber algum valor que só recebe com aquela idade, ou então mudar de masculino para feminino aí, o documento só para ter algum benefício específico. Então isso aí já entra em falsidade ideológica, tá bom? Beleza? Então vai depender aqui do objetivo. Aqui, pessoal, é simples. O verbo que vai começar aqui dentro da falsidade ideológica é omitir ou inserir ou fazer inserir declaração falsa, tá? É bem parecido com o outro. Na verdade, o documento particular, falsificação do documento particular, ele é mais amplo do que o outro. É como se o outro de falsidade ideológica estivesse dentro dele, tá bom? E eu aplico aos casos específicos. Conceito e crime de falsidade de atestado médico. Aqui é você falsificar atestado médico, tá? Dar um médico no exercício da sua profissão atestado falso. Beleza? Então isso aqui é pegar um atestado que não tem uma fundamentação objetiva. No caso concreto, aquilo ali nunca aconteceu e atestar aquilo ali para o indivíduo, tá? Que ele está com Covid ou que está com doença X ou Y, tá bom? Ele vai dar um atestado que você tem determinada doença. Para quê? Professor, mas para que esse atestado? Quem aqui ia pegar um atestado desse? Para vários motivos. Você pode ser dispensado de um dia de serviço, você pode, por exemplo, pegar desconto, né, nos veículos, 30% de desconto, se você tiver determinada doença. Então, esse crime aqui de falsidade de atestado médico. Crime de uso de documento falso. Uma coisa é você falsificar o documento, tá?
falsificou o documento particular. Outra coisa é você usar esse documento, tá certo? Então, ó, só falsificou. Beleza. Só falsificou. Você não usou ainda. Crime de falsificação do documento particular ou de falsidade ideológica, depende do fim específico, tá bom? Na questão, pessoal, dos exemplos que eu já vi de todas as questões, ele vai se adequar mais, né, na falsidade ideológica, tá? Então pode marcar sem medo. Alterou um dado ali numa identidade, vai se adequar, sempre vai se adequar na falsidade ideológica para as questões de concurso. A não ser que venha na letra da lei, o que está descrito lá na falsificação de documento particular, viu? E aí, ó, crime de uso de documento falso. Então, usou o documento falso, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Aqui se refere aos artigos 297, que é falsificação de documento público, a 302, falsidade de atestado médico. Todos esses crimes aqui, ó, do 18, do 17, do 16 e do 15, tá? Então, você fazer uso desses papéis. Usou, aí é uso de documento falso. Tá bom? Então, lembra aí desses dois tipos. Fulano de tal foi lá e apresentou sua identidade com a alteração da sua idade para o aplicador da prova, né? Uma prova de concurso aí que tem limite de idade, você vai lá, diminui a idade e apresenta. Apresentou, usou o documento, você vai entrar pelo uso. Só fez a alteração, falsidade ideológica. Tá bom? Fez a alteração, mas foi com um fim foi com um fim específico de somente para você ali, se alterou o documento particular. Só porque você quis alterar, você não vai usar, aí você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar aqui na falsificação do documento particular, tá? Então nós temos esses três aqui que são bem parecidos, né? Vamos aqui para o próximo tópico agora. De outras falsidades, né? 306 a 310, que eles pegam um pouquinho antes aí dos crimes contra a administração pública. Vamos lá. Conceitue crime de falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pessoal, ó, falsidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Então, aqui é diferente de alterar alguma coisinha dentro do documento, tá? Aqui o conceito já é maior. Ele pega, o indivíduo pega, João se passa por Pedro, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Falsa identidade. Imagina que tem dois irmãos aqui. Tem dois irmãos aqui. E o irmão A aqui, ele estuda, o irmão B não estuda nada, tá? E eles são irmãos gêmeos. Eles são gêmeos. E aí o que acontece? Um dos irmãos, ele pega a identidade do outro irmão e vai fazer a prova. O irmão que estuda pega a identidade do outro e vai fazer a prova. O que ele está fazendo, pessoal? Atribuir-se ou atribuir a terceiro, o irmão dele, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio alheio para causar dano a outrem. Então, ó, ele atribuiu a terceiro, o irmão que deu a identidade falsa, né? Para obter vantagem em proveito próprio. Tá? Então, aqui é falsa identidade, tá bom? Aqui já é outra pessoa que vai pegar a identidade no terceiro. Ou você mesmo muda sua identidade lá, seu nome, muda todos os dados ali, você diz que é outra pessoa, tá? Você vai dizer que é o presidente da Gol para viajar de graça. Então, são bem parecidos, né? Esses crimes com os que a gente viu anteriormente. Não confunda na hora da prova, tá bom? 21. Crime de adulteração de sinal de identificador de veículo automotor. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pessoal, isso aqui é quando você altera o chassi. Isso aqui acontece muito quando? Quando acontece o roubo, né, de veículos. Então o indivíduo vai lá, rouba o veículo e aí o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele muda ou altera o chassi ou então picota o chassi. E aqui, ó, adulterar ou remarcar o número de chassi. Picotou o chassi, se adulterou.
tá? Tem um número de série lá, ó, né, no chassi, tá? 52BA. O que é que ele faz? Eles ficam, né, eles picotam aqui, ó. Eles passam a marreta aqui, tá? Para cortar. Então, essa alteração aqui corresponde ao quê? Essa alteração corresponde ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tá? Então, ó, só parte conceitual de todos os crimes aqui. A gente não tá vendo circunstâncias. A gente tá vendo os flashcards aqui com as partes conceituais de cada crime, tá bom? Beleza. E agora, pessoal, os crimes mais cobrados, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, 312 ao 327. Vamos ver quais são esses crimes aqui. Eu tenho vários crimes, eu tenho circunstâncias e etc. Mais uma vez, a gente vai ver a parte conceitual. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Crime de peculato, pessoal. Existem vários tipos de peculato. Tem o peculato apropriação. Existe o peculato desvio. E no parágrafo único, que não está aqui na resposta, mas tem um peculato furto. Nós temos também, pessoal, o peculato chamado de peculato estelionato, que é outro tipo penal, a gente vai já ver. Nós temos o peculato também, ó, culposo. Tá? Então nós temos vários tipos de peculato. Peculato apropriação. Imagina que você trabalha num órgão, aí você tem um notebook que o órgão te deu para trabalhar, e o órgão público quer de volta esse notebook e você não devolve mais. Você se apropriou do notebook, não devolveu mais. Peculato apropriação. Peculato desvio. Você é policial, você pega a viatura da polícia e aí bota uma geladeira em cima e vai fazer a mudança da tua casa na viatura. Você está desviando a finalidade daquele bem público, né? Você está desviando a finalidade daquela viatura. Só um exemplo, tá bom? Peculato de desvio, ele já caiu também como funcionário do Banco do Brasil, pega o dinheiro que está ali em caixa, de manhã, bota em uma aplicação, rende ali durante o dia e de tardezinha ele devolve aí ao caixa. Ele não subtraiu o dinheiro, mas ele desviou a finalidade, tá? Crime de furto, ou peculato furto. Peculato furto, pessoal, a diferença de apropriação é porque não te deram a posse dele. Você, em razão do cargo ou função, você trabalha aí na Polícia Militar, você entra no batalhão, subtrai um celular, um notebook de alguém, tá? Ou qualquer que seja o bem, porque não existe o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública. Você pegou lá um lápis, subtraiu, entra o que? Entra o peculato furto, tá bom? Peculato estelionato, a gente vai já ver aqui, pessoal, é quando você subtrai algo mediante um erro de outrem, tá? Então vai uma velhinha lá, eu vou dar o exemplo logo para adiantar, vai lá uma velhinha lá, você trabalha na Polícia Civil, e uma velhinha vai lá com o dinheiro e com as multas que ela levou no carro. E ela pergunta se ali na Polícia Civil paga aquelas multas de carro. Paga? Não paga. Mas você vê, pega aquele dinheiro ali e fala para ela, tá tudo certo, viu? Já tá tudo pago. Ou seja, você se aproveitou do erro de outrem em razão da função. Ela viu lá você como uma autoridade, pensou que você resolvia realmente o problema, e aí te deu dinheiro e te deu lá os boletos e você disse que resolvia. Você deu qualquer comprovante para ela em papel e ela foi embora. Peculato mediante erro de outrem, tá? Então, o chamado peculato estelionato. E tem também o peculato culposo, tá? Nós não temos tipos culposos em regra dentro dos crimes contra a administração pública, mas tem um peculato culposo. Quando você, por imprudência, negligência ou imperícia, concorre para o crime de outra pessoa. Então, outra pessoa vai lá e pratica o crime porque você foi imprudente, negligente ou imperícia. Por exemplo, é para você sair da repartição pública e trancar as portas. Você é o último que sai e tranca as portas. Você não fez isso. Você esqueceu de trancar a porta. Chegou lá um indivíduo e subtraiu
um bem lá da repartição pública, porque viu a porta aberta. Você responde por peculato culposo, tá? E aí no peculato culposo tem duas situações. Se antes da sentença irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, você paga o valor do prejuízo resultante do peculato culposo, você fica isento de pena. Se você paga esse valor do prejuízo depois da sentença, depois do trânsito em julgado, você tem uma redução de pena, tá bom? Então pega esse parâmetro. Só um resumo do que é o crime de peculato aí, seus tipos. Tem vários tipos de crime de peculato. Próximo, ó. Conceitou o crime de peculato mediante erro de outrem. A gente já deu o exemplo, que é o mesmo peculato estelionato, é a mesma coisa, tá? É outra nomenclatura que tem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, tá? Então a velhinha lá errou e você recebeu o dinheiro. Conceitue crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Esse crime eu vou botar junto com o próximo, ó. Modificação ou alteração não autorizada. Vamos ver, ó. Crime de inserção de dados falsos. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano. Aqui, pessoal, ó, é inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre dou exemplo de inserção de dados falsos, que aqui é claro, né? Você é o funcionário lá que faz a escala do serviço. Imagina você lá na Guarda Municipal lá de Fortaleza, né? O aulão é para lá. Então você está lá, você é o funcionário que faz as escalas de serviço. Tem que ter esse funcionário lá, esse guarda lá fazendo, ó. Você está lá fazendo a escala de serviço. E aí você vê um cara que é muito amigo seu. Aí o que é que você faz? Você pensa, rapaz, eu vou ajudar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui que ele tirou esse serviço extra. Eu vou colocar aqui 3 diárias para ele. Vou botar no sistema que ele viajou para ele receber esse dinheiro. O que é que você está fazendo? Você está inserindo um dado falso. Você está inserindo um dado falso, tá, nesse sistema informatizado. E você é um funcionário autorizado. Esse crime é só para quem é autorizado a fazer isso e faz de maneira errada. Você inseriu um dado falso, tá? Então lembra, crime de inserção de dado falso. Professor, aí, exclusão indevidamente de dado, o que é isso aqui? Imagina que um amigo seu ou você tirou férias. Só que está lá no sistema que você já tirou férias aquele ano, você tirou em janeiro. Aí em julho, você, rapaz, eu quero tirar férias de novo. Aí você vai lá no sistema e exclui que você tirou férias. Você exclui essa informação. Então, a administração pública está devendo uma férias para você, porque você excluiu do sistema. O que acontece? Você vai lá e tira férias de novo. Você acha que isso não acontece? Já aconteceu, isso aqui. Tá? Então, esse é o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. É diferente do outro aqui, ó, que é modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, tá? Pessoal, aqui é qualquer funcionário, tá? Qualquer funcionário. Então a diferença básica do crime passado para esse, porque esse crime aqui ele é genérico, ele trata de qualquer funcionário. Então qualquer funcionário entra aqui. Agora, se for um funcionário que trabalha autorizado a mexer nesse sistema, ele entra para cá, ó. Tá? Então, ó, o funcionário autorizado, certo? Então vamos lá. Se você não você trabalha na rua, lá na Guarda Municipal lá de Fortaleza, você trabalha na rua, você nem mexe com o computador, você só vai para a viatura lá trabalhar e pronto. Aí você vai lá em determinado setor administrativo, vê lá um computador vacilando, e aí você vai lá e coloca diárias para você. Você vai entrar aqui nesse crime, ó, de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. É outro crime, porque você não é o funcionário autorizado a fazer aquilo, tá?
26. Conceitue crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Tá bom? Só lembrando, pessoal, são 40 flashcards, tá? 40, porque a gente fecha e bate nos crimes principais, tá? Eu falei 50, são 40, tá bom? Então, ó, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, tá? Então, pessoal, aqui é muito simples. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem um livro, que a gente chama livro capa preta, que tem todas as informações lá do serviço, né? A galera que saiu na viatura, o horário que saíram para o almoço, tá? Informações oficiais ali do serviço, tá bom? Quantas prisões foram feitas. E aí você pega esse livro e rasga esse livro, joga fora. Você entra nesse crime aqui, tá? De extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Tá bom? Você tem esse livro aí sob sua guarda, com todas as informações. Esse livro é um documento, né? Também. E aí você rasga ele, joga fora e inutiliza. Tá? Então você responde por esse crime aqui. Lembrando, pessoal, que nesses crimes aqui eu tenho o quê? Eu tenho a modalidade dolosa. Eu tenho a modalidade culposa só naquele lado do peculato que a gente viu, dentro desses tópicos dos crimes contra a administração pública, tá bom? Então, por exemplo, se você está passando na frente de um bueiro e sem querer, por imprudência, negligência ou imperícia, você derruba esse livro no bueiro e inutiliza ele, não responde por esse crime. Você pode responder por infração administrativa, mas pelo crime não, tá? Bem como se você está lá digitando as férias do indivíduo, ou se você está lá digitando as diárias que ele tirou, e você coloca uma diária a mais ou uma a menos por erro, por culpa, por imprudência, negligência ou imperícia, sem querer, você também não responde não. Esses crimes que a gente fala depois do peculato são crimes que exigem a modalidade dolosa. Você tem que querer fazer aquilo, tá? Conceitue crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Galera, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, ó, presta atenção. Aqui, eu nem botei a conceituação, né? Vou botar aqui a conceituação para vocês. Ele foi o mesmo Ctrl+C, Ctrl+V do crime aqui. Mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Código Penal. Tá? No Código Penal. O que é isso aqui, pessoal? É você empregar verbas ou rendas públicas não previstas, tá? Vou botar aqui do conforme está no próprio código, né? Você, ó, emprego irregular de verbas públicas, ó. Vai para o 315. Aqui, pessoal, é dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei, tá? Você dá verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei, tá certo? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega um valor que chegou na prefeitura, você é o prefeito da cidade, aí chegou um valor na prefeitura para asfaltar determinado bairro. E aí você, naquele bairro ali ninguém votou em mim, votou foi no prefeito da oposição. Eu vou pegar esse dinheiro aqui desse asfalto e vou botar nesse bairro aqui que votou em mim, mas o dinheiro chegou para asfaltar o outro. A emenda aprovada foi para asfaltar o outro, não foi o bairro que votou em você. Mas é o que mais acontece, né? Ele pega o asfalto e bota no outro bairro. Então o que foi que ele fez? Ele empregou irregularmente as verbas ou rendas públicas. Agora lembra, se ele pega esse dinheiro e bota no bolso, não é emprego irregular, é peculato. Porque ele está subtraindo o dinheiro da prefeitura. Ele gastou o dinheiro que veio para o asfalto, mas ele gastou de maneira diversa. Tá bom? Então aqui é a diferença aqui desse crime para o crime de peculato. Porque a gente começa a falar de um bocado de crime aqui, eles são tudo parecidos, viu? Então é bom você ter esse discernimento na hora da prova, porque na prova, e o indivíduo que faz a questão, ele sabe que são parecidos, ele bota lá para tu te confundir, certo? E agora, crime de concussão. Crime de concussão é simples. Qual é o verbo da concussão? Exigir. Então, ó, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Concussão, pessoal. Lembra? Você está numa blitz, você é o policial da blitz, e aí você diz pro cara, ó, eu exijo, me dê R$50, me dê aí R$100, senão eu vou prender teu carro, porque ele está atrasado. Você está exigindo uma vantagem indevida em razão da função. Verbo exigir. Excesso de exação. Pessoal, o excesso de exação, ele é constituído como um tipo penal independente na prática, mas não na teoria. Na teoria, o excesso de exação ele está dentro da concussão. Excesso de exação é quando o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Por exemplo, chega uma cartinha na tua casa cobrando IPVA da tua casa. Existe IPVA de casa? Não existe. Existe IPTU da casa, não é IPVA? Então isso é o que, pessoal? O funcionário público, né, exigiu um tributo ou contribuição social que sabe ou saberia ser indevido. Está cobrando um tributo errado ali, indevido, mas ele cobrou por maldade, para que o morador da casa pague e ele receba aquele valor. Tá bom? Então cobrou um tributo indevido. Ou então você já pagou o IPTU da casa, ele vai lá e cobra novamente. E você sabe que ele já pagou, aí você vai lá e faz uma nova cobrança. Ah, vai que ele esqueceu que pagou, ele paga de novo, né? Isso aí também entra no excesso de exação. Ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório, tá? Por exemplo, você realmente está devendo IPTU. E aí a prefeitura chega na porta da tua casa com carro de som, gritando, mandando você pagar o IPTU. Atenção, pague o IPTU, pelo amor de Deus. E aí os vizinhos tudo olhando ali essa cobrança. Então isso é um meio vexatório, tá bom? Então meio vexatório. Você está realmente devendo, mas a cobrança foi por meio vexatório. Então tem esses dois tipos aí para o excesso de exação. Agora corrupção passiva, ó. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Olha os verbos, ó, solicitar ou receber, e aqui o verbo aceitar, tá? Então, ó, corrupção passiva. O que é o crime de corrupção passiva, pessoal? É você solicitar, receber ou aceitar a vantagem indevida. É o mesmo contexto da construção. Qual a mudança? Porque na construção você exige. E aqui você solicita, recebe ou aceita. Vamos lá, mesma coisa. Na Blitz, você diz assim, rapaz, se você me der R$50, eu te libero. Vê que tu não está exigindo, tu está solicitando. É diferente de falar, me dê R$50, senão eu vou aplicar uma multa no teu carro. Você está exigindo. No outro, tu está solicitando. Tá? Solicitar. O que é receber, professor? Receber, imagina que o cara te dá o documento do carro, tá? E aí dentro do documento do carro, naquele bichinho preto que fica o documento dentro, você abre e aí você vê lá R$100, ó. Aí você pegou, você nem fala nada com ele. Você pega os R$100, bota no bolso, tá liberado, cidadão, tá? Então isso é o verbo receber. Você não solicitou nada, mas você recebeu. E o último é o aceitar a promessa. O cara tá passando e diz, ó, me libera aí que eu pago uma grade de cerveja para você depois. Beleza, tá liberado. Você aceitou a promessa de vantagem. Tá bom? Então é solicitar, receber ou aceitar a promessa de tal vantagem. Tá bom? Os três você incorre na corrupção passiva. E o indivíduo que ofereceu vai responder por corrupção ativa. Tá? Se ele ofereceu. E pode simplesmente você só solicitar e ele não ter oferecido nada, né? Beleza? Vamos lá. Crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Tá? Aqui é o funcionário público que facilita o contrabando e o descaminho. Geralmente aquele que trabalha, claro, nas fronteiras. Né? Aquele que trabalha nas fronteiras, tá? Ou nas barreiras aí, funcionários do Cefaz, né? As barreiras aí de fiscalização de pagamento de tributo. Beleza? Então vamos lá. Próximo ponto. Conceitue crime de prevaricação. Prevaricação, pessoal, é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício
ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá? Aqui você não está querendo valor pecuniário. Você está deixando de fazer o que a lei determina que você faça como funcionário público para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá? Vou dar um exemplo. Você está lá na Blitz, de novo a Blitz, né? E aí passa sua mãe sem capacete. Pertinho da Blitz ali. Você tem que fazer o quê? Tem que parar e multar. Só que você vira as costas porque é tua mãe. Tu não vai multar tua mãe, né? Na tua cabeça. Tu pensa isso. Ah, não vou multar minha mãe. O que acontece? Cometeu o crime de prevaricação. Por interesse ou sentimento de cunho pessoal, você não praticou ato de ofício, que era multar ela. Você tinha que multar ela. Tá bom? A mesma coisa do delegado que não prende o irmão, vê o irmão lá cometendo um furto, mas não prendeu o irmão porque é o irmão. Um policial que faz isso também. Isso é prevaricar, deixar de fazer, ou então retardar. Tá? Você retarda aquela ação que deveria ser feita imediatamente. Beleza, vamos lá, próximo. Crime de condescendência criminosa, pessoal. Condescendência criminosa, o verbo ou a palavra que você vai identificar de pronto o crime é indulgência. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tá? Então, qual é o verbo? Indulgência. O que é isso, pessoal? Indulgência é como se fosse um tipo de clemência, de pena. Tá? Vou botar aqui clemência. De pena. Você tem pena do indivíduo. Vai ter pena para você ver. Então, você tem pena do indivíduo, né? Você é delegado lá da Polícia Civil, e aí o indivíduo lá, o agente da Polícia Civil, está chegando atrasado. Só que você não pune ele. Por quê? Porque você sabe que ele está cheio de problema, né? A mulher deixou, está com dívida, os filhos deixaram também, tá cheio de problema de cunho pessoal, está devendo isso e aquilo. E aí você, rapaz, eu não vou punir aquele cara não, ele tá cheio de problema, ele está chegando atrasado é porque ele está resolvendo os problemas dele. Você está sendo indulgente, tá? Ou seja, pessoal, você por indulgência deixou de punir subordinado. Você é a administração pública, você não tem que saber o que foi que aconteceu, não. Se ele está com problema, se não está. Se ele cometer algo errado, você vai lá e pune. Então, se você não fez isso por indulgência, que é um tipo de clemência, você responde por condescendência criminosa. Tá certo? Condescendência criminosa. Conceitue o crime de advocacia administrativa. Crime de advocacia administrativa. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Eu trabalhei no bombeiro já, né, como soldado do bombeiro militar, por alguns anos, e vou dar um exemplo relacionado a isso. Imagina que um indivíduo chega lá para regularizar o comércio dele, né? Tem a regularização lá, que você tem que ter o alvará de liberação dos bombeiros, né? Para determinadas atividades. E ele chega lá para essa liberação e eu falo para ele, ó, compra os extintores lá na casa do extintor, que é do meu irmão, viu? Que lá o extintor dele não tem problema, você vai comprar lá e com certeza vai vir um produto de qualidade. Compra o extintor lá. O que é que eu estou fazendo? Eu estou patrocinando interesse privado perante a administração pública. Eu não posso fazer isso. Valendo-se da qualidade de funcionário. Eu estou patrocinando interesse privado. Eu não posso estar fazendo indicação de casa de extintor. Eu tenho que falar que ele tem que comprar extintor onde ele quiser, contanto que o extintor seja válido. Mas não, o que é que eu fiz? Eu indiquei um local. Só em ter indicado um local, eu estou sendo o quê? Advogado daquele local, né? Por isso que o nome é advocacia administrativa. Para cometer esse crime, não precisa ser advogado em si, tá bom? Não precisa ser advogado em si. Mas é o crime de advocacia administrativa aqui. Beleza, vamos lá. Conceitue o crime de violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Isso aqui, pessoal, está em desuso, tá? Violência arbitrária. Aqui entra mais o crime de abuso de autoridade ou tortura, tá bom? Conceitue o crime de abandono de função.
o crime de abandono de função não se configura com abandono de função. Olha que loucura. O crime de abandono de função se configura com abandonar o cargo, tá? Então, ó, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Então, porque nós temos função e cargo, né? Então, abandonar o cargo público fora dos casos permitidos em lei. Então, por exemplo, você está lá, né? Vou dar um exemplo aqui, de novo exemplo aí da Guarda de Fortaleza. Você está lá, de serviço, tal, tranquilo, e aí do nada, mas não quer mais trabalhar não, eu vou para casa. Aí você vai embora, sem autorização, sem nada. Você abandonou o cargo público, tá bom? Então você abandonou o cargo público aí, tá bom? Então esse é o crime o nome do crime é abandono de função, só que a descrição é abandonar cargo, tá? Então se tiver lá que abandono de função é abandonar a função, tá errado, tá? Parece até uma coisa não lógica, né? Mas é assim que funciona, tá bom? Então lembra disso para a prova. E os últimos aqui, né, batendo os 40, o crime de conceitue crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Ilegalmente antecipado ou prolongado. Pessoal, aqui é aquele cara ou ansioso ou que gosta muito do emprego. Olha o que ele traz aqui, ó. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-las sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, tá? Então, cuidado aqui para não confundir com crime de usurpação de função pública. Se você não passou em concurso, nada, bota uma camisa preta, entra na Polícia Civil e começa a digitar lá registro de ocorrência, você entra no crime de usurpação, porque você está usurpando função pública. Aqui é aquele indivíduo que já foi nomeado. Você já foi nomeado a policial civil, só que você não entrou em exercício ainda. E aí você está ansioso para trabalhar. Eu já vou botar logo a farda e vou trabalhar. Bota a farda, vai trabalhar. Cometeu o crime de exercício o quê? Ilegalmente antecipado ou prolongado, porque não entrou ainda em exercício. Ou então você já foi exonerado. Aí num dia qualquer você chega lá, eu vou trabalhar. Você já foi exonerado, você não está mais lá, tá bom? Então você já foi para aposentadoria, por exemplo, tá bom? Foi removido ou foi suspenso. Então entra aqui nesse tipo. Conceitue crime de violação de sigilo funcional. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Aqui é você, por exemplo, sabe onde vai ter determinada blitz e você fica ligando para os parentes. Rapaz, vai ter blitz não sei aonde. Rapaz, vai ter blitz ali, ó. Não passa por lá, não. Pelo amor de Deus. Isso acontece muito, tá? Então, violação de sigilo funcional. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Isso aqui, pessoal, entra mais... As bancas não cobram isso aqui entra mais na parte lá da lei de licitações, tá? Então, pega só aí a letra da lei, tá? Conceitue funcionário público, para encerrar. Considera-se funcionário público para efeitos penais, ó, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, o cara que está lá na eleição, né, o mesário, ele é funcionário público. O militar temporário do Exército é funcionário público também. O júri lá, o jurado do tribunal do júri, ele, durante ali, o jurado, ele é funcionário público. Tá? Então, durante o exercício, ele é funcionário público. Então, o conceito de funcionário público é bem amplo, tá bom? Beleza? Então, galera, encerramos por aqui nossos 40, falei 50, né? Mas deu 40 flashcards, tá? Sobre os crimes cobrados na prova da Guarda Municipal aí, da Guarda de Fortaleza, né? Guarda Metropolitana. E ficamos por aqui. Você que não conhece ainda o Objetivo Concurso, deixa aqui o convite, se inscreva no canal, curta esse vídeo aí, dê o seu like, siga o Objetivo Concurso aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Acompanhe também as novidades aí no blog do Objetivo Concurso. Conheça o site com o curso completo para Guarda de Fortaleza, tá bom? Temos aqui o curso completo com a atualização, claro, né, após o edital. Além disso, conheça também o Objetivo Play,
onde você, como assinante, tem acesso ao melhor conteúdo para estudar para diversos concursos, tá bom? Então, melhor condição, melhor conteúdo, a melhor forma de estudar está aqui. Tamo junto, pessoal. Até o próximo encontro, até a próxima aula. Valeu!